Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Pessoal, esses versos que eu contei expressam claramente a real situação da maioria da humanidade. Porque a maioria da humanidade hoje está sob essa condição, andando às cegas, cega espiritualmente. Assim ela não consegue enxergar a grandeza de Deus, o seu Criador, e nem consegue ver o seu Filho Jesus, e também não conseguem ver ou seguir o Espírito da verdade, que pode lhes guiar a toda a verdade. Então, a humanidade vive nessa cegueira espiritual, ou melhor, a maioria da humanidade vive nessa cegueira espiritual. Isso é ruim demais. Porque quando a humanidade não enxerga, ela está andando em círculos, em escuridão, tentando apalpar alguma coisa para ver se está em algum lugar. E às vezes nem sabe onde está caindo. Tropeça em alguma coisa aqui, outra coisa ali, enfim. Ela está envolta em escuridão, em cegueira de entendimento mesmo. Isso é muito prejudicial, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, essa cegueira espiritual conduz as pessoas à perdição. Isso significa o quê? Que as pessoas estão sendo guiadas por cegos. Assim, ambos cairão no barranco. Então, é preciso que a humanidade hoje caia na real, caia em si. Porque quando o Senhor Jesus veio, ele veio para ser a luz do mundo. E aquele que nele crê não andará em trevas, não andará em cegueira espiritual, mas terá em si a luz da vida, de forma que o próprio coração dela será iluminado para que ela possa enxergar com clareza tudo, principalmente a questão espiritual, envolvendo o próprio Deus. Então, isso é bom demais. Isso traz a salvação para as pessoas. Elas devem entender isso hoje. Então, é preciso explicar um pouco a respeito disso, para que ninguém tenha dúvida. Então, eu vou ler um texto aqui, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 9 e 10. Esses dois versículos vão expressar claramente como é a realidade das pessoas hoje que estão andando às cegas, em cegueira espiritual. Cegueira espiritual é algo gravíssimo que afeta a maioria da humanidade. Então, isso é algo que pode ser mudado. Então, é preciso que se entenda isso. Porque todo ser humano, ele tem que olhar para Jesus. Porque quando o ser humano olhar para Jesus, ele vai ver o próprio Deus em Cristo Jesus. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Essa é a grande questão que as pessoas hoje deveriam pensar a respeito disso. E não continuarem por aí andando às cegas, sem rumo, em meio à escuridão, onde não enxergam nada. Chegou a hora de iluminar o seu corpo, alma e espírito, para que você veja claramente, com seus próprios olhos, para que você veja com a sua visão espiritual aquilo que você deve ver, que é Cristo Jesus. Ele sim é o único a quem você deve olhar, e não apenas olhar, mas olhar com o sentido de crer, para que assim você seja salvo. Então eu vou ler esse texto aqui, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 9 e 10. Está escrito assim, ó. Por isso está longe de nós
o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Então, como eu disse aqui, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras das trevas são más, e as pessoas se afeiçoam mais a essas obras más e esquecem da luz. Não querem chegar-se para a luz para que não sejam arguidas as suas obras más. Isso é uma perversidade que não pode existir em tempo algum. Contra a humanidade inteira. Ou melhor, contra a maioria da humanidade que hoje está em cegueira espiritual. Não conseguindo enxergar que em Jesus existe salvação, redenção, remissão dos pecados. Então, quando uma pessoa tem cegueira espiritual, isso prejudica ela, porque ela vai andando às cegas por aí. Como esse texto aqui diz claramente, ó, assim, ó, por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz. Só que a luz já veio, é Jesus. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Então, as pessoas que estão esperando pela luz, elas só conseguem enxergar trevas, porque tem cegueira espiritual na vida dessas pessoas. Isso é ruim demais. Ele continua dizendo aqui, ó, esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor. Eles esperavam pelo resplendor, mas esse resplendor já veio, porque a luz que tem que resplandecer na sua e na minha vida é apenas o Senhor Jesus. Essa luz é eficaz, para que assim possamos enxergar com visão espiritual e enxergar o Salvador. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade que as pessoas precisam enxergar. E para se enxergar isso, tem que ter uma visão espiritual. Então, chega de cegueira espiritual. Chegou a hora de enxergar espiritualmente. Aí ele continua dizendo aqui, ó. E eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Então, muitas pessoas hoje, infelizmente, estão ainda andando na escuridão, porque existe sim, né, na vida dessas pessoas, a cegueira espiritual, que é terrível demais. Aí ele continua dizendo aqui, ó, apalpamos as paredes como cegos. Então, quem vive em cegueira espiritual está apalpando as paredes como cegos. Essa é a realidade. Sim, como os que não têm olhos. Então, às vezes a cegueira espiritual é tão grande que é como se a pessoa não tivesse olhos para poder enxergar. Porque a cegueira espiritual impede que isso aconteça. Mesmo ela tendo olhos, como eu tenho aqui 2 olhos, como todos os seres humanos têm, como todos os seres humanos têm 2 olhos para enxergar, mas a cegueira espiritual impede que isso aconteça. Aí ele continua dizendo aqui, ó, apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia. Então, quando a pessoa tem cegueira espiritual, ela tropeça mesmo ao meio-dia, mesmo quando o sol está mais forte acima dela ali, iluminando ao seu redor. Ela tropeça, porque a cegueira de entendimento leva a pessoa a tropeçar dessa forma. E muitas pessoas hoje estão tropeçando sim, sem dúvida alguma. Aí ele diz aqui, ó, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas.
Então, eles tropeçam ao meio-dia como nas trevas. E entre os robustos somos como mortos. Então, a pessoa que tem cegueira de entendimento, ela mesmo, em meio às pessoas robustas, elas andam como mortas, espiritualmente falando. Então, desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele vai fazer com que em seu coração resplandeça a luz, para que os olhos do seu coração possam enxergar. Assim, o fim da cegueira espiritual vai acabar na vida de quem fizer isso. Então, é preciso entender isso hoje. O Senhor Jesus está disposto a fazer isso. Agora, Ele não vai forçar isso. Ele vai esperar que a pessoa, pelo seu próprio arbítrio, queira isso para a sua vida. Que é a melhor coisa que pode acontecer, para que ela possa enxergar tudo e andar segura em um caminho onde ela não vai tropeçar, onde ela não vai ficar apalpando, onde ela não vai morrer em tempo algum. Então, é preciso que isso possa acontecer com as pessoas. Essa é a chance que a humanidade tem para enxergar a verdade, para enxergar a graça, o Evangelho, para enxergar o próprio Senhor Jesus em si. Porque quem fizer isso, quem enxergar a luz do mundo, que é Jesus, não andará em trevas, mas terá em si mesmo a luz da vida, que é o próprio Cristo Jesus. Então essa é a mensagem de hoje, para abrir os olhos das pessoas, para abrir os olhos espirituais, para que elas vejam a realidade como ela é. E a realidade está personificada apenas em Cristo Jesus. Então eu espero que as pessoas vejam a Cristo Jesus como o Salvador de suas vidas. Se arrependam, se convertam a Ele hoje. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.